Você sabe por que o Kiko saiu do Chaves? Foi por inveja? Por ciúme? Será que ele foi expulso? Ah, e aquela música Boa Noite Vizinhança? É verdade que o próprio Chespirito fez para poder se despedir do ator? Fique comigo até o final, porque hoje nós vamos descobrir o verdadeiro motivo da saída do Kiko do seriado Chaves. Esse vídeo com certeza é um dos melhores e mais completos aqui. Eu tenho certeza que você vai curtir demais. Eu sou o Fábio Miguel, sejam muito bem-vindos ao canal Curiosamente. Kiko começou a trepar-se a Chaves. Era mais popular. Se despertou a envidia, egoísmo, ciúme profissional. Então, isso no elenco do programa, todo? Né? Interpretado por Carlos Villagrán, o Kiko sem dúvidas é um dos personagens mais marcantes da vila. Com aquelas bochechas infladas, seu jeito mimado e sua bola redonda, ele roubava a cena. Mamãe querida, meu coração por ti bate como caroço de abacate. Mas esse sucesso todo acabou virando um problema. A saída do Kiko. O seriado Chaves começou com um sketch lá no ano de 1972, e o primeiro episódio a contar com o Kiko foi aquele da moeda perdida. Qual é o passarinho que tira o mel da flor? Ora, o beija-flor, que te acerta o cheirador. E com o passar dos anos, o sucesso do seriado foi crescendo tanto que a turma começou a fazer turnês por toda a América Latina. Ah, e guarda essa informação porque ela vai ser muito importante para vocês entenderem algumas coisas ao longo do vídeo. E aí passaram uns anos e chegamos em 1977, onde pela primeira vez vimos a turma do Chaves em Acapulco. Eu vou a Acapulco tomar banho de mar. Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. Ai, seu Madruga, o senhor me cabula. Te agarro pela cabeça assim no pescoço, te dou um golpe assim com toda a minha força e te jogo. Não, isso é um coco! Inclusive é esse o episódio que tem toda aquela música triste no final. Boa noite, vizinhança. Passa o ano de 77, chega o ano de 78, e quem que nós vemos em praticamente todos os episódios? Deixa eu ver. Sim, ele mesmo, o Bochecha de Mamão Macho está em praticamente todos os episódios desse ano, exceto uns 4 ou 5. O que já desmente a ideia de que o episódio de Acapulco foi o último a contar com o personagem. Então, de uma vez por todas, não, o episódio de Acapulco não é o último a contar com o Kiko. Essa é uma das maiores fake news já contadas na história do programa. Isto é uma calúnia! Uma calúnia! Fábio, mas o próprio Carlos já falou em entrevista que o episódio de Acapulco foi o último a contar com ele. Essa foi a última aparição do personagem Kiko na série. Kiko, foi em Acapulco. Na série em Acapulco. Não em Acapulco, aqui decían outra praia. Guarujá. Guarujá, que é quase a mesma coisa. Guarujá e Acapulco, vocês fiquem tranquilos. Sim, ele falou isso mesmo, mas se enganou. É simplesmente impossível ter sido o último, porque o episódio de Acapulco é lá de 1977, e o Carlos só foi sair do programa lá em janeiro de 1979. Tá, então você tá dizendo que ele mentiu. Não, claro que não. Ele provavelmente se confundiu. Afinal, isso já fazem mais de 40 anos, né? Como que vocês querem que o cara lembre? O que acontece é que lá no final de 78 no México, eles acabaram reprisando a saga de Acapulco, o que não acontecia, porque eles não reprisavam episódios. Aí as pessoas que viram aquilo pela primeira vez e depois não viram mais o Kiko, provavelmente devem ter achado que aquele tinha sido o último episódio com ele. E aí surgiu esse boato. Extra, 13 pessoas enganadas. Então acaba o ano de 1978 e chega o ano de 79. E o primeiro episódio que nós temos do Chaves é Vamos ao Cinema. Aquele clássico episódio onde o Chaves quer ver o filme do Pelé. Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Chaves, você vai calar a boca ou não? Oh, mas calma. Dessa vez tá faltando alguém. Cadê o Kiko? A partir daí, ele nunca mais apareceu no seriado. E essa foi a desculpa que eles deram. Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele? É mesmo. Do nada, o Kiko foi morar com uma madrinha rica que nunca foi citada na série. Realmente eu achei essa uma desculpa muito vaga para um personagem tão importante. O último episódio, então, a contar com o Kiko foi o último de 78. Sabe qual é? A escolinha do professor Girafales. Sério, nunca que eu ia imaginar que esse foi o último episódio com o Kiko. Foi muito aleatório. Ai, cole-se, você me deixa louco! Ah, e só por curiosidade, o último episódio a contar com ele na vila foi Quem Descola o Dedo da Bola, parte 3. Aquele clássico do velho do saco.
Muito bem, mamãe. Isso mesmo, ele vai aprender a não... Já em Chapolin, o último episódio a contar com o ator foi o Rei dos Disfarces. Como disse, eu sou o Almôndega disfarçado de médico. Nossa, você é mesmo o rei do disfarce. Beleza, Fábio, mas se como você disse, se tudo estava indo tão bem, o seriado fazendo tanto sucesso, eles fazendo turnês por tantos países, por que que o Kiko saiu? Ele foi expulso ou ele quis sair por conta própria? Bom, agora a história esquenta. Por que o Kiko saiu de Chaves? Antes de falar sobre as diferentes versões da saída do Villagrán do elenco, eu já quero desmentir uma coisa. Ele não saiu do seriado por ciúmes da Florinda, como muitos acreditam. O que acontece é que o Carlos e a Florinda Mesa, sim, já chegaram a ter um lance. Mas, segundo eles, tudo não passou de uma ficada. Aparentemente não tinha amor envolvido não, eles só queriam dar uns pegas mesmo. ¿Realmente la relación entre Florinda y usted se dio cuando usted estaba casado? Sí, se dio. Se dio muy poco tiempo. Não foi assim grandioso, foi um pouquinho mais que amigos. Agora sim, continuando. A saída do Carlos Villagrán do elenco de Chespirito tem 3 versões principais. A primeira que o Carlos contou na época, a que ele começou a contar depois e conta até hoje, e a versão de Roberto Bolanhos. A primeira versão de Carlos e a versão de Chespirito. Vamos começar falando da primeira versão que o Carlos contou, lá em abril de 79, à revista Teleguia. Detalhe, essa foi a primeira entrevista que ele deu após ter saído do elenco, então as pessoas já estavam, há mais de 3 meses de curiosidade. E também vamos falar sobre a versão que o Chespirito contou durante a sua vida toda. Começando pelo Carlos, ao ser perguntado sobre a sua saída, o ator disse: "Cumpri a minha etapa na vila, me sentia saturado por lá e agora quero trabalhar sozinho." Ou seja, aparentemente ele saiu por vontade própria, já estava cansado e queria investir em novos projetos. Afinal, foram vários anos, né? É normal o cara querer fazer outras coisas. Até aí, tudo certo. E aí o repórter ainda pergunta se não foi por causa de dinheiro. E ele diz que não se tratou disso. E ainda concluiu: "Não tenho raiva de ninguém. Agradeci ao Roberto pessoalmente por tudo que ele me proporcionou. Em 19 de janeiro, visitei a sua casa e o comuniquei sobre o meu desejo de sair. O passado já passou." Agora vamos ver o que o Chespirito falou sobre isso em seu livro Sem Querer Querendo. Um dia, no final de 1977, Carlos Villagrán me disse que queria discutir comigo um assunto muito importante, para o qual me convidou a ir ao Vips, na esquina da Avenida Insurgentes com Alta Vista. E então, de acordo com ele, o Kiko falou isso: "Tenho pensado muito sobre isso, e cheguei à conclusão de que é hora de liderar o meu próprio programa. Para isso, é claro, preciso me separar do grupo." E lembra que eu falei para vocês guardarem a informação de que eles estavam fazendo shows por toda a América Latina? Bom, de acordo com o Roberto, o Villagrán quis sair porque ele já estava começando a sentir o gosto do sucesso e da fama, já que podemos perceber em vídeos da época que as pessoas amavam o Kiko. Inclusive as crianças gritavam muito para ele. Porque senão não lembra... ¡Cállate, que me desespero! O que provavelmente tenha deixado ele, com o ego e com a vaidade lá em cima, se achando assim melhor do que os outros. Ainda durante essa conversa, o Carlos diz: "Mas eu queria continuar interpretando o Kiko. Quer dizer, falar com as bochechas infladas e tudo isso. Assim, gostaria de sua permissão para fazê-lo." "Conte com ela", o Roberto respondeu. Carlos não só me agradeceu muito sinceramente as oportunidades que lhe dera, como também me pediu para lhe dar os conselhos que eu considerasse pertinentes. Existem 2 pontos que mudaram nas declarações do Carlos e do Roberto: o ano e o local que tiveram essa conversa. Carlos disse que foi em janeiro de 79 na casa do Roberto, enquanto ele dizia que foi no final de 77 em um restaurante. Como nós sabemos que o Kiko não apareceu a partir de 79, provavelmente o Chespirito se confundiu nas datas, então não foi no final de 77 que tiveram essa conversa, mas sim em 78. Fato é que os dois concordaram em um ponto: Villagrán que pediu para sair. Pois sim. Mas a partir dali, começaria uma briga que duraria décadas. A briga. O Carlos então sai do programa, e junto com ele vai também Jorge Gutiérrez da Moura, o narrador da abertura do Chaves. El Chavo, interpretado por el super comediante Chespirito. Os dois então foram fazer shows mundo afora, e tudo seria perfeito se eles não tivessem encontrado algumas dificuldades no meio do caminho. Eu hice pareja com Kiko em 1979. Anduvimos recorriendo la legua, e estando en Argentina,
Ya no nos dejaron pasar en el Teatro Astral por orden de Roberto Gómez Bolaños. Então, peraí, quer dizer que o Carlos saiu do programa por conta própria, aparentemente sem brigas, e do nada o Chespirito quis impedir ele de se apresentar como Kiko? Bom, em seu livro, o Chespirito se defende dessa acusação. Segundo ele, tudo começou a partir de uma tentativa frustrada do Carlos de tentar fazer um programa solo como Kiko na Televisa. Ele conta que certo dia, o Emílio Azcárraga, dono da emissora, foi falar com ele. Carlos Villagrán veio aqui me ver e se ofereceu para fazer uma série de televisão interpretando o personagem Kiko. Eu acho que pode ser um sucesso, mas todos nós sabemos que o criador desse personagem é você. Não é assim? De fato é, respondi. Então o Emílio perguntou pro Chespirito quantos que ele cobraria, do Carlos, para ele poder utilizar o personagem. E o Roberto então responde: não estou interessado em cobrar por isso. A única condição que eu colocaria é que constasse nos programas um agradecimento pela permissão, o que ao mesmo tempo seria um reconhecimento da minha autoria. Algo como: agradecemos ao Roberto Gómez Bolaños pela autorização de usarmos o personagem Kiko, que é uma criação sua. E se você aí tá pensando que ele foi egoísta por querer que reconhecessem o nome dele, calma que não foi isso. O Emílio entendeu que o Roberto estava com medo de que alguém chegasse dizendo que era o criador do personagem, meio que querendo roubar dele. Então, o Roberto fala: exatamente, tenho todos os registros que endossam minha propriedade, mas nunca faltam oportunistas que me causem transtornos. E eu acredito que ele não estava falando isso pro Carlos, nem para ninguém, mas sim porque realmente, na vida tem muitos oportunistas que querem se aproveitar das suas coisas. Mas o inesperado aconteceu. O Emílio foi lá, fez a proposta, mas o Carlos não aceitou. Dias depois, enquanto o Emílio estava fora do México, recebi um telefonema de Otton, o braço direito dele, tanto no trabalho quanto nas relações pessoais. O Otton então me disse: Carlos Villagrán veio aqui e me disse que não aceitava a condição. Do que você está falando? Perguntei a ele. Da condição que você colocou para permitir que a série do Kiko fosse feita, apontar que você é o criador do personagem. Mas eu sou, protestei. Todo mundo sabe, mas esse rapaz diz que ele mesmo é o criador, já que foi ele que o interpretou nos programas. E aí então, o Roberto negou a permissão para que ele usasse o personagem. E a esperança dele é que o Carlos recorresse, que ele voltasse atrás e aceitasse o programa. Mas isso não aconteceu. Pior, tá? O Carlos ainda entrou com uma alegação contra Bolaños, dizendo que ele era o criador do Kiko. E a respeito dessa história, o Villagrán falou isso. Me manda a hablar Emilio Azcárraga. Bilbo, quiero que me hagas un programa ya sin cachetes. Inmediatamente le dije: sí señor, cómo no. Supervisado por Chespirito. Le dije: ¿me permite? Me dice: sí o no. Le digo: permítame explicarle. Sí o no. Le digo: es que hay diferencias entre Chespirito y yo. Me dice: me saben a M sus diferencias, sí o no. Con esse orgulho sacou: no señor, muchas gracias. Resumindo, a treta toda foi por conta dos direitos autorais do personagem Kiko. Só que recentemente foi encontrado um vídeo de uma entrevista com todo o elenco de Chaves lá no Chile no ano de 1977. E com ela, nós vemos algo muito interessante. Cuéntame un poco, ¿tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de todo gracias a Chespirito, todo gracias a él. Roberto aquí es el genio, parece. Él es el genio, él escribe el programa, él lo dirige, él es dueño de todos los personajes, todo. Y para nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero con mucho cariño. O próprio afirmou que ele não era o criador e que Bolaños era o gênio que escrevia tudo. Bem contraditório com os relatos de agora, não acham? A segunda versão de Carlos Villagrán. Depois de um tempo, o Carlos começou a contar uma versão diferente da história. Agora ele não havia pedido para sair, mas sim foi expulso do programa. E o motivo? Afirmou que o seu personagem estava ficando mais famoso do que o próprio Chaves. Kiko começou a trepar-se a Chaves e era mais popular. Se despertou a envidia, egoísmo, ciúme profissional. Então, isso no elenco do programa, todo? Kiko vai fora. Kiko sacaram. E aí que vem a dúvida. Ele realmente pediu para sair, como ele havia dito lá atrás e como o próprio Chespirito falou, ou ele realmente foi expulso? Me conta aí nos comentários o que você acha. Já o Roberto, passaram-se os anos e ele nunca mudou a sua versão sobre os fatos. Él me dijo: me quiero ir. Le dije, igualito que le había dicho a Rubén Aguirre: vete y cuando quieras regresar están abiertas las puertas. Pero quiero hacer el Kiko, ¿puedo? Sí, le dijo. Y es más, y me dijo: dame un consejo. Le dije: que no hagas todo, nada más eso. Tú puedes hacer muchas cosas, es muy gracioso. Y me dijo: gracias, etcétera. Hizo el Kiko, pero después llegó a decirme que él era el creador del personaje. Dije: ay, si no.
creador soy yo. Olha, não querendo falar que um tá certo e que o outro não, afinal nem estava lá para saber, mas o Villagrán acabou se contradizendo em 3 coisas. A primeira, porque ele mudou a sua versão dos fatos. A segunda, porque ele jura de pé junto que ele é o criador, quando lá atrás, naquela entrevista do Chile, ele falou que o Bolanhos que era o gênio que criou tudo. E terceira, porque nessa mesma entrevista ao Porchat, ele falou que o seu Madruga, o Ramon Valdez, havia saído do seriado também, pouco tempo depois, por solidariedade a ele, porque ele não gostou do que fizeram com o pobre. A seu Madruga não apareceu. Aí ele disse, não pode ser, porque você saca ao Kiko. Então, o seu Madruga saiu em 2 semanas mais. Quando sai o seu Madruga, o programa se vem abaixo. Porém, parece que as coisas não foram bem assim. O Ramon, ele realmente saiu do programa, mas alguns meses depois, e não em 2 semanas, como o Carlos falou aí na entrevista. E em uma entrevista que fizeram com o Valdez, quando ele havia retornado ao seriado em 81, ele conta que havia saído por motivos financeiros e ainda detonou o seu companheiro, Carlos. Veja só o que ele disse. Jamais saí brigado com ninguém. Acontece que a minha saída coincidiu com a do Kiko, o das bochechas infladas, e pensaram que minha retirada era para apoiá-lo. Nunca concordei com a forma em que ele se comportava. Era fofoqueiro, intrigante, ingrato e se sentia a estrela do programa. Nunca se disciplinou, sempre quis fazer tudo do seu jeito, e isso levou a ter sérios problemas com Roberto Bolanhos. Por essa você não esperava, né? E ele ainda continuou metendo pau no cara. Quando se sentiu fracassado, procurou o próprio dono da Televisa para ver se poderia voltar ao programa, mas ele, que já estava inteirado das suas más ações, o recebeu friamente. Porque devo esclarecer que depois de sair do programa do Chaves, nos encontramos em alguns locais, mas nunca nos unimos para trabalharmos juntos. Bem pesado, né? Mas aí nessa entrevista ele praticamente já desmentiu tudo que o Carlos falava sobre ele ter saído para apoiá-lo. Vale ressaltar aqui que 1 ano depois dessa entrevista que o Ramon deu, ele saiu definitivamente dos programas do Chespirito, e então começou a fazer um programa com o próprio Villagrán. Então eu acho que se eles tiveram algum desentendimento antes, eles provavelmente se resolveram. Como tudo terminou? E agora a pergunta que fica é, como tudo terminou? Será que os dois chegaram a fazer as pazes? Olha, infelizmente não. Os dois nunca se reconciliaram e continuaram brigados até a morte de Bolanhos. Mas no ano de 2000 fizeram uma linda homenagem ao Chespirito. E quem apareceu por lá? Sim, ele mesmo, Carlos Villagrán. Depois de anos sem se verem, por conta das farpas e das brigas, eles finalmente tiveram a oportunidade de dar um último abraço. Porém, depois de tudo isso, ainda continuaram falando mal um do outro, então nunca se resolveram. Mas agora eu quero saber, de qual lado você está nessa história? Você acredita mais no que o Carlos fala ou no que o Bolanhos falava? A verdade é que nós nunca vamos saber com certeza quem estava certo. Mas mais importante do que isso, é o legado que eles nos deixaram. E agora eu quero encerrar te agradecendo. Meu muito obrigado por você ter ficado comigo até o final. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal.